e nos sentando, meus irmãos, vamos clamar esse Espírito de Deus, esse Espírito de Pentecostes, esse Espírito que inundou o coração de Maria, que inunde também o nosso coração nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós cantamos ainda a esse Espírito de Deus nessa noite. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, Renuncio o que nos afasta. renuncio o que nos afasta. Pedimos esse Espírito de Deus nessa noite. Sopra, Espírito, dos quatro cantos, sobre os nossos corações, Espírito. Espírito Santo, Vem nessa noite sobre nós. e enche o meu coração, meu coração. Sopra Os quatro cantos. dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Te convido a dizer: Espírito Santo, eu peço nessa noite uma graça especial, uma graça especial, que o meu coração no meu coração seja preenchido seja preenchido com a tua presença, com a tua presença, com o fruto da alegria, com o fruto da alegria, da gratidão, da gratidão, que o louvor do louvor esteja na minha boca, esteja na minha boca, que eu seja grato, que eu seja grato, que eu louve, que eu louve, que eu bendiga que eu retire o nome do meu Deus. o nome de meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor nos chama a ter no nosso coração a alegria, o louvor, a gratidão. Uma frase da primeira leitura me chamou a atenção hoje, e para que ela não passe despercebida, eu partilho com vocês. São Pedro escreve a sua carta, primeira carta dele, e aquelas pessoas que receberam a carta, elas eram recém-convertidas, saíram do paganismo, ou seja, saíram de uma situação de não conhecer a verdade, o Deus vivo, e agora eles conheciam. E São Pedro vai dizer para essas pessoas: já provastes que o Senhor é bom.
Olha que frase maravilhosa essa na Bíblia. Pois já provastes que o Senhor é bom. Essas pessoas às quais ele está endereçando essa carta, pessoas que, como eu disse, antes não conheciam a Deus, pessoas que agora estão numa caminhada de fé, mas não é uma caminhada de fé assim tão profunda ainda. Estavam dando passos na fé. Tanto que no início ele ainda fala para essas pessoas: vocês são como criancinhas recém-nascidas. Criancinhas recém-nascidas. Nós tivemos as criancinhas, algumas delas bem pequenas, né? Nem todas tiveram a coragem de ficar ali. Faz parte. Vocês são como criancinhas recém-nascidas. Porém, ele já está dizendo para essas criancinhas recém-nascidas: vocês já provaram que o Senhor é bom. Que frase linda e maravilhosa que a palavra nos traz hoje. Vocês já provaram que o Senhor é bom. Quem tem um encontro com Deus, é isso que São Pedro está dizendo. Quem tem um encontro com Deus, mas um encontro de verdade, um encontro mesmo com Deus, necessariamente vai provar que o Senhor é bom. Vai fazer uma experiência da bondade de Deus. Isso nós vemos claramente a começar na vida dos santos. São Pedro, o que ele está escrevendo é porque é o que ele experimentou. Esse homem que teve experiência da bondade de Jesus, esse homem que teve a graça de caminhar com Jesus 3 anos, de pescador que era, passou a ser um companheiro, um discípulo de Jesus. Ele experimentou o quanto o Senhor é bom. Esses dias nós celebrávamos São Filipe Neri, um santo italiano que viveu grande parte da sua vida em Roma, lá no século XVI, mais ou menos na época que o Brasil foi descoberto. São Filipe Neri é conhecido como o santo da alegria, porque era um santo que fez tão maravilhosa experiência de Deus, que ele estava sempre alegre, louvando a Deus. Foi nesses dias São Filipe Neri. Se a gente for falar de santos, de São Pedro, de Filipe Neri e de tantos outros, como não falar hoje daquela que está acima de qualquer santo, daquela que experimentou o amor e a bondade do seu Filho Jesus de uma forma inigualável. Tanto que ela compôs o mais belo hino de louvor da Bíblia. E olha que a Bíblia é cheia de hinos de louvor maravilhosos. Mas o hino que ela compôs é uma forma de dizer, porque na verdade foi de autoria do Espírito Santo no coração dela. O seu Magnificat, palavra que significa engrandecer, é o mais belo hino da Bíblia. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Se São Pedro, se São Filipe Neri, qualquer outro santo, tem o coração cheio de gratidão para Deus, imagina o coração de Nossa Senhora. Então o que nós percebemos aqui? Que os santos fizeram profunda experiência de Deus, e por isso eles louvam o Senhor. E São Pedro quer isso de todos nós que estamos no caminho da santidade. Não chegamos lá ainda, não estamos no nível de São Pedro, não estamos no nível de São Filipe Neri, não estamos no nível dos pastorzinhos que foram representados aqui. Claro que não vou nem falar do nível de Nossa Senhora, né? Então não estamos no nível dos santos, mas não importa, uma vez que nós somos cristãos, uma vez que nós somos batizados, uma vez que nós conhecemos o Senhor, que nós caminhamos com Jesus,
que nós celebramos a Eucaristia, no nosso coração deve estar presente a gratidão ao nosso Deus. Todos devem ter gratidão ao nosso Deus. O evangelho de hoje, Jesus cura o cego. E como que o evangelho termina dizendo que o cego seguia Jesus pelo caminho. De que forma que esse cego seguia Jesus pelo caminho? Ele tinha acabado de ter sido curado. Você vai imaginar que ele seguia Jesus pelo caminho triste, cabisbaixo? Obviamente que não. Entre todos ali, o que mais dava pulos de alegria era esse cego. Ele tinha experimentado a bondade de Deus. Seja o momento que nós tivermos da nossa vida, porque os santos passaram por tristezas, por momentos bem difíceis, por momentos de muita angústia, mas em tudo isso, mesmo nos momentos de choro, de angústia, eles tinham o seu coração grato a Deus, porque experimentaram como o Senhor é bom. E todos nós somos chamados a isso. Todos nós. Cadê a Ede? Ede, vem aqui um minutinho, por favor. Nós tivemos no domingo passado o dom de ser mulher, né? Alguns de vocês aqui estiveram presentes, nós tínhamos falado desse retiro. E no dom de ser mulher, Deus colocou no nosso coração, nós pedimos para Ede escrever a maravilha de Deus na sua vida e na vida do seu esposo, do Oreste. E esse livro foi lançado agora no Dom de Ser Mulher, na coleção Herdeiras da Rainha. É o 4º livro dessa coleção. O testemunho de uma mulher curada, que libertou sua família das falsas verdades. Não são verdades, então. A palavra de Deus está dizendo para nós hoje, que nós, São Pedro está nos exortando, pois vocês experimentaram como o Senhor é bom. Claro, não é o tempo agora, não vai falar de tudo isso, de todo o testemunho belíssimo das maravilhas de Deus na sua vida, mas o que você poderia brevemente nos dizer, inclusive parte disso está aqui, de ter experimentado que o Senhor é bom na sua vida? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, meus irmãos. Então é uma grande alegria partilhar um pouco daquilo que Jesus fez e faz na minha vida e na vida da minha família. Eu não vim de um lar católico, né? A minha mãe, ela não levava a gente à igreja, então trabalhava muito fora. Venho de uma família em que eu sofri uma rejeição paterna, né? Muito grande. Então minha mãe trabalhava muito fora e eu ia muito às igrejas protestantes, né? Eu frequentei várias igrejas protestantes, várias denominações, porque eu ia com os meus vizinhos, né? Aqueles que podiam me levavam. E isso foi até os 12, 13 anos. E eu tinha uma inquietação no meu peito, né? Eu sentia que ali não era o meu lugar. Eu respeitava, entendia, mas algo dentro de mim não saciava. E por volta dos 14 anos, eu fui chamada para um retiro católico. E por que não experimentar, né? E eu fui a esse retiro católico e lá eu vivi uma experiência extraordinária com Jesus. O que a gente chama na igreja de primeiro amor, né? O que o profeta Jeremias vai dizer, né? No capítulo 20, aquele fogo no peito, que ainda que eu quisesse refreá-lo, eu não poderia, porque era o amor de Deus que estava me encontrando. E ali eu fiz um propósito com Jesus de segui-lo até o fim da minha vida, de servi-lo. Eu estou com 43 anos e eu tinha 15 anos, e pela graça de Deus, o Senhor tem permitido isso, né? Com a graça do Senhor. E também por esta época eu conheci o meu esposo Oreste. Eu comecei a minha caminhada na Igreja Católica junto com o meu namoro, com o Oreste, que é o meu esposo hoje. E ele era protestante. Toda a família dele era protestante. E ali começaram a haver alguns conflitos entre nós por conta da religião. No primeiro momento eu não medi isso, né? Mas conforme o tempo passou foi havendo esses conflitos. E do protestantismo ele evoluiu para a maçonaria.
A maçonaria, ela é proibida abertamente pela igreja a filiação de qualquer católico, né? Porque é incompatível, não é possível conciliar uma coisa com a outra. E ali nós começamos a ter muitos problemas e terminamos o nosso namoro. A gente relata, eu relato no livro isso, por menores, né? Mas a gente terminou e eu fui vivendo o catolicismo. Eu tinha muitos espantalhos da fé católica, aquilo que me foi apresentado no protestantismo. Só que pela perseverança, pelas mãos da Virgem Maria, foi caindo por terra. Cada ensinamento, eu fiz o catecumenato, tive uma boa catequista e depois bons padres que foram me ajudando nesse processo de conversão. E muita oração pelo meu esposo também, que passou por um processo de conversão muito grande. Nessa batalha, venceu a Generalíssima, né? A mãe de Jesus. E ele também se tornou um católico pela graça de Deus fervoroso. A gente relata no livro esse processo de conversão, mas daquilo que o padre falou, né? Da bondade de Deus que nos alcança. Quando nós temos sede de Deus, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não cremos em tudo aquilo que professa, tudo aquilo que diz a Santa Igreja. As falsas doutrinas às vezes estão no nosso íntimo. Se nós buscarmos, se nós perseverarmos, a verdade vai se revelando a nós. E foram muitas bênçãos, muitas graças dentro da Igreja Católica. Logo no início o Senhor me prometeu muitas coisas, as quais eu tenho saboreado até hoje. Uma delas é a minha comunidade, Casa Provida Mãe Imaculada, uma bênção de Deus na minha vida, onde eu vivo o ministério que Deus me confiou como leiga, a minha família, ao Padre Silvio também que nos acolhe. Então, testemunhar a graça de Deus, ainda que a minha história seja simples, é de pura e grande bondade do Senhor, tudo que Ele fez na minha vida, tudo que Ele fez na vida da minha família. Então, eu convido, né, aqueles que puderem a adquirir o livro, né, que eu fiz com toda a simplicidade do meu coração, mas inspirada pela graça de Deus. Eu tenho certeza que em algum ponto você vai se encontrar, de repente, para dar de presente a alguém que precisa conhecer essa verdade. Então, fica aí o nosso convite para você conhecer a nossa história. Amém, povo de Deus? Amém. Amém. Então, Ede, podemos dizer, né? São Pedro está escrevendo para as pessoas que tinham se convertido, pois vocês experimentaram como o Senhor é bom. Você fez essa experiência de vir para a Igreja Católica e dentro disso está essa experiência de como o Senhor é bom, né? Isso mesmo, Padre. Dentro da igreja, a bondade do Senhor me alcança. Até brevemente, um testemunho dentro de um testemunho, né? Eu canto na igreja há uns 20 anos. E eu me lembro que uma das promessas que o Senhor me fez é que este seria um ministério que eu iria viver dentro da Igreja Católica. E o primeiro salmo que eu cantei, anos mais tarde eu fui perceber, o Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. O Salmo número 1, e anos mais tarde ele trouxe ao meu coração que fazia parte da bondade e da promessa que ele tinha para mim. Amém. Obrigado, Ede. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, fazer a experiência da bondade de Deus é para todos nós. E todos nós devemos fazer essa experiência. E nessa noite, diante da palavra, devemos pensar, eu tenho feito essa experiência da bondade de Deus e tenho louvado e agradecido ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez e tem feito e vai continuar fazendo na minha vida. A gratidão, o louvor sempre deve estar em nosso coração. E nós fechamos esse momento com Nossa Senhora, então. Como eu disse, ela cantou o mais belo hino na Bíblia ao Senhor, pelas maravilhas que Deus fez em sua vida. Vamos ouvir, vamos cantar, vamos, junto com Nossa Senhora, sermos gratos pelas bondades, pelas maravilhas do Senhor em nossa vida. A minha alma engrandece e glorifica
meu Salvador. meu Salvador, meu Salvador, Vai tomando posse disso na tua vida. meu Salvador, Ele é o teu Salvador também. meu Salvador, meu Salvador. Ele olhou minha pequenez, Como somos pequenos. fez-me bendita entre as nações, realizou em mim maravilhas, o poderoso, Realizou maravilhas, o poderoso. poderoso, Aquele que cura, poderoso, aquele que liberta. poderoso, poderoso. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem aquele cujo nome é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada, lembrou de amor a Israel, o seu servo, conforme prometeu, outrora nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Esse hino da Virgem, do Espírito Santo, foi o nosso hino nessa noite, porque nós experimentamos que o Senhor é bom e queremos sempre fazer a experiência de que o Senhor é bom e queremos sempre agradecê-lo pela sua bondade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.